Som. Aleluia. Glória a Deus pela vida dos irmãos. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Nós queremos falar aqui, dar um breve relato do que nós passamos lá no Piauí, em Curimatá. Uma viagem maravilhosa, cansativa, mas maravilhosa. Passamos alguns dias, 7 dias aí em viagem, fazendo missões. Não foi fácil, mas é gratificante. Não é fácil, mas é uma obra de Deus. Uma obra que eu quero marcar no coração de cada um hoje. E só estou aguardando eles chegar lá, porque é ministro de louvor, é pregador da palavra, é músico e está no Data Show também hoje. Então só estou esperando ele chegar lá. Vou passar algumas fotos para ilustrar. Mas primeiro eu quero agradecer os irmãos pelas orações, agradecer os irmãos pelas palavras que foram ditas, pelas palavras que foram faladas. Inclusive estava a dona Leide, não sei se ela está aí hoje. A dona Leide me parou ali no portão para orar, para me abençoar, porque nós íamos de missões. Passamos por alguns lugares, paramos em Curimatá, saímos daqui até São Paulo. De São Paulo pegamos um avião até Brasília, e de Brasília pegamos um ônibus lá para o sertão, 15 horas de ônibus até o sertão do Piauí. E chegando lá, por incrível que pareça, eles estavam falando que era inverno. Jesus Cristo, que depois de julho não tem condições de passar, porque é tudo seco. Agora vocês vão verificar as fotos, está tudo verdinho, mas depois de julho começa a seca lá e vai embora até o final do ano. Aí começa o verão. Nós passamos por alguns lugares, eu quero citar alguns lugares, mas antes de falar eu queria falar dos bolivianos. Foram vários bolivianos para lá, 30 bolivianos, entre senhoras, jovens, senhores. E para vocês terem ideia, eles saíram sábado da Bolívia e chegaram segunda-feira à tarde em São Paulo. Saíram sábado da Bolívia e chegaram segunda-feira à tarde em São Paulo. Por volta de 4h30 da tarde, quando foi 1h30 da manhã, eles pegaram um avião e foram para Brasília. Chegaram em Brasília às 7 horas da manhã. E depois ainda viajaram mais 15 horas de ônibus para fazer missões. E o coração daqueles homens, daquelas mulheres, tremendo para fazer missões, entregue à obra de Deus, eles se entregam a Deus, são tremendos. E eu vou contar uma gafe que eu dei aqui, para vocês darem um pouquinho de risada, é claro. E eu falava assim, o pessoal, não adianta eu ficar fazendo partilha com esse pessoal, não entendo nada do que eles falam. Aí uma irmã falou assim, mas nem eles falando devagar. Eu falei, nem eles falando devagar, eu não consigo entender nada do que eles falam, né? Eu falei, mas é incrível, porque eu converso com uma irmã, Juana, e eu entendo tudo que ela fala, mas esses irmãos eu não entendo. Aí vem a abençoada Georgina, é porque ela fala português. Então agora eu já sei porque que eu entendo. Então, e passamos em Espinhos. Espinhos foi o primeiro lugar que nós passamos, e tem um ponto de pregação lá, onde tem um irmão de Deus, um irmão muito abençoado, se chama Sebastião. Ele tem uma família, ele perdeu 3 filhos, um nas drogas, um de acidente e um de doença. O 4º filho estava nas drogas, ou caiu na bebida. E uma filha dele casou, foi noiva de uma pessoa em São Paulo, foi para São Paulo, e essa menina não sabia, ou não sei se não foi orientada, e ela foi para São Paulo e casou com um macumbeiro, um feiticeiro. E ela separou dessa pessoa e ela acabou voltando para a terra dela. Só que a menina ficou totalmente possessa de demônios, e todas as pessoas que chegavam lá, pastores, todas as pessoas que passaram, e eu sempre conheço um pouco desse processo. Não é porque nós somos melhores, não é porque nós somos enviados ou coisa parecida, mas eu sei que é um processo. E quando nós chegamos naquela casa, nós fomos orar, a mulher não aguentou, entrou num estado vegetativo, estava ali
nós clamamos pelaquela mulher, clamamos e oramos pelaquela mulher, a mãe, para que ela levantasse ali, para que ela andasse, e ela fez força para andar, fez força para levantar, e nós choramos muito com aquela mulher, e nós estávamos orando ali, e a Jordina começou a ministrar naquela mulher, e quando eu olhei para dentro de casa, vi tipo de um vulto passando, e eu vi que era de uma mulher. Pedi para que as meninas fossem comigo, e as meninas deram volta comigo, e eu encontrei com aquela mulher na cozinha. Quando eu encontrei aquela mulher saiu me dando um soco, e ela foi para dentro do quarto, eu fui para dentro do quarto com ela, e deu alguma voz de autoridade ali, em nome de Jesus, e conseguimos conter. Aí logo chegou a Georgina, e aí eu falei para a Georgina, abrace ela, porque só no amor nós vamos quebrar esse feitiço. E a Georgina abraçou, e a Georgina abraçou e chorou, e abraçou e chorou, e aquela mulher foi liberta para a glória e honra de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa menina ficou com a gente, a gente ia se deslocava dentro da casa, ela ficava com a gente, ela ficava abraçada, e o pastor Salvador falou que nunca tinha visto aquilo, porque tantas pessoas passaram por ali, oraram e clamaram, e aquela pessoa não foi liberta, e ela foi liberta por glória e honra de nosso Senhor Jesus Cristo. Como a Georgina me falou, que fé tem aquele homem de estar na frente de uma igreja, de estar na frente daquele povo, e clamando e orando e abrindo a igreja, construir uma igreja para a glória e honra de nosso Senhor Jesus Cristo, e a família daquele jeito. A gente convidou aqui esse São Sebastião, no meio disso tudo, o filho dele, que estava ajudando na obra, ele tinha caído em casa. Nós sabemos que o Senhor levantou e ele está em casa agora, mas ele estava ali, ele construiu um templo lindo, pequeno, mas que quintal da casa dele, no meio da função dele, ele louvou a Jesus. Esse Jesus que nós cantamos aqui, que Deus fala, é o mesmo Deus da montanha, ele foi a minha oração hoje. Então, vale muito a pena ter dado um abraço. E esse nosso agradecimento à Igreja Santos, aos pastores, que nos enviaram tanta graça, tanta oração. Nós somos resgatos, nós temos transbordado de Deus naquele lugar. Amém. E aí depois passamos de uma segunda casa, onde estava a irmã Salete e Tayane, as duas com algumas crianças andando naquele lugar, e já era no horário do almoço. E não, volta, já, isso aí é São Rafael, aí, Espinhos, para vocês terem ideia mais ou menos como que é. Nós não quisemos tirar foto deles, mas tiramos foto do local onde era, vendo que está tudo verdinho, e a irmã Salete e a Tayane. E o que nós percebemos naquele momento é que não tinha nada no fogo, nenhum fogo aceso, nada, nenhum fogareiro, nenhum fogão, nada. Ou seja, eles não tinham nada para comer. E não foi num lugar, foi em vários lugares. Mas o que mais me chamou a atenção é que esta mulher, de tudo que nós conversamos com ela para que pudesse orar, né? Georgina perguntou: o que você quer que ore? Ela queria que orasse por cura. E depois eu tive um momento sozinho com ela e fui conversar com ela, e ela estava correndo atrás porque ela tinha um benefício do governo para doença, né, para comprar os remédios. 8 meses ela sem os remédios. Os pés dela já estavam todos daquela maneira que vocês possam imaginar. Ela não tinha condições nenhuma. É difícil. E aquelas crianças sem nada para comer. E na Igreja Cristã da Família pode abençoar com uma cesta básica. Deixamos o dinheiro para ela comprar pelo menos uns remédios aí durante esse mês, que ela não tinha mais condições, né, de andar. E aquela família ali e várias outras famílias. É bem difícil, viu? Bem difícil.
olhada aí nas fotos, dá uma olhada aí. Isso, aí é São Rafael. Aqui tinham mais de 200 pessoas, contando com as crianças. Eu ainda perguntei para o pastor, mas o culto é 2 horas da tarde, o que esses homens têm para fazer, essas mulheres? Eles falaram, eles não têm nada para fazer. Então se você marcar 10 horas da manhã, eles vão vir 10 horas da manhã. E se vai, pode passar as fotos, pode passar, Melissa, obrigado. Aí nesse momento, nós tivemos um momento aí, onde a Jojina ministrou, e todas essas pessoas, sem ser as crianças, porque elas estavam sendo ministradas em outro lugar, todos eles aceitaram Jesus. Todos eles, sem exceção, mas de uma maneira inacreditável. Que vontade, que amor, que necessidade de conhecer Jesus, que vontade de conhecer Jesus. E aqui tem um ponto que me chama muita atenção, porque é o único lugar que tem um poço artesiano que tem água potável. E aí eles cedem para toda a região. Toda a região. E eu conversando com a irmã, né, que está na frente desta igreja, a irmã tem várias dores no corpo, é atrofiado as mãos dela, ela não consegue carregar as coisas e ela não consegue fazer, mas que coração para a obra. Ela tem um campinho de futebol, inclusive eu até conversei com o Robin sobre isso, tem um campinho de futebol, eu não coloquei nessa foto, mas ela tem um campo de futebol com uma bola que meu filho ia falar, meu filho não ia nem olhar para mim se eu levasse uma bola dessa em casa, uma caixa de bola. E eles jogam futebol toda a tarde e ela pode ajudar a comunidade, e o pastor Salvador ajuda essas pessoas com cestas básicas. A igreja ajuda essas pessoas com cestas básicas. E é tremendo o coração dessas pessoas, dessas crianças. Quer falar alguma coisa? Então me chamou muito a atenção isso. Me chamou muito a atenção porque eles precisam de tudo lá, pessoal. De tudo. Tudo que vocês possam imaginar e pensar. Mas nenhum deles chega para você e pede. Nenhum deles vem reclamar. Nenhum vem reclamar. Eles só pedem oração pelaquele lugar, para que Deus abençoe aquele lugar. São Rafael. E aí até as empresas vão buscar água naquele lugar. Até as empresas param um caminhão ali e pegam água, porque era o único lugar que tem água potável. Agora Buriti do Meio, irmã Verônica, pode passar, São Rafael. Buriti do Meio, dá uma olhadinha. Esse daí, Buriti do Meio, essa é a nossa igreja lá, a Igreja Cristã da Família, lá em Buriti do Meio. E Buriti do Meio não começou tão bonito assim, como nessa foto. Se fosse, pode ir passando, Luiz. Ela começou. Vai, pode passar. Essa daí, essa foto aí. Essa é a Dona Domingas. Dona Domingas, ela tem 3 filhos, ou tinha 3 filhos, porque os 2 menores, um matou o outro. Um filho matou o outro. E isso não é só neste lugar e não é só com esta mulher. Essa potestade tem lá no Piauí, que nós repreendemos em nome de Jesus, de assassinato dentro da família. Então essa mulher, ela perdeu 2 filhos, um foi morto e o outro está preso. E ela não consegue nem falar, ela só chora, desesperada. E nós vamos lá para levar o amor de Jesus para ela, o amor de Jesus para aquele lugar que ficou chocado. E não foi só essa família, porque eu tive condições de ministrar numa outra família, numa outra casa, e tinha acontecido a
pedalando no sertão. Algumas pessoas lembram, né? Vocês lembram do testemunho do pastor Abiratã? Que o filho dele mais novo, entrou um amigo dentro da casa dele e deu um tiro na cabeça do filho dele mais novo. E esse tiro, o chumbo entrou aqui e saiu por cima. E esse garoto está vivo e conta o testemunho que Deus estava com ele, que o anjo naquele momento estava guardando a vida dele. Mas quantas pessoas ali necessitam do Senhor? Quantas pessoas precisam de Deus? E essa mulher não teve a mesma sorte. E pode passar por isso. E aqui nós tiramos condições. Depois, esse daqui é em outro lugar. Essa foto aqui nós tiramos por causa desse pastor que gosta muito do pastor Evandro, pastor Adilton, homem de Deus, lá de Avelino Lopes, Buriti do Meio. Passamos na casa da dona Dominga, depois oramos com a dona Dailza, que foi a que falou esse testemunho. E aí nós vamos lá para aquela foto, Elise, que você colocou, que é empoeirado. Pode falar. Eu tive assim uma grande missão. Eu conheci um casal de missionários. Eu não lembro a idade dele, mas ele mais velho que ela. Ela estava com 84 anos. Ela aqui, quando a dona Luiz é uma missionária, gente. Essa mulher, ela pegou na mesa da cozinha dela
era pecador, que uma pessoa, sei lá, fosse a pior pessoa do mundo, você falava assim: você é de bairro. Queria falar com uma pessoa para ela ficar invocada lá, você falava que ele era de bairro. Uma mulher, quando você queria falar que uma mulher era prostituta, você falava: você é de bairro. Então você imagina esse local, tinha 10 bares. Uma menina de 8 anos fez um aborto, e com 9 anos ela teve um filho. E isso não só em uma casa, mas em várias casas nós ficamos sabendo que a mulher separava, colocava um padrasto para dentro de casa, esse padrasto dormia todo mundo no mesmo quarto e fazia sexo com todo mundo. Então você verifica o local como era. Mas eu quero dizer para vocês que nós somos agente de transformação. A igreja é agente de mudança. Onde nós colocamos o pé, as coisas começam a acontecer. E o pastor Salvador começou a ir para lá, para esse lugar. Foi uma vez ele, o pastor Bete e o pastor Paulo Friso. E aí quando chegou no meio do caminho, tinha uma pessoa toda ensanguentada, com uma garrafa na mão, e não deixava ninguém passar, E o pastor Salvador desceu e foi falar com ele. Ele falou: senhor, pode passar, pastor, mas o restante não. E aí ministraram na vida deste homem. E este homem nunca mais bebeu. Nunca mais bebeu. E aquele lugar foi transformado. Hoje tem uma igreja, hoje tem uma escola onde as pessoas aprendem a ler e a escrever. Tem uma igreja que ministra na vida deles. E as coisas estão sendo transformadas. E ninguém nunca mais citou que você é de bairro. Só se for para dizer. E lá a escola é a escola principal, onde todas as crianças se deslocam para estudar nesta escola. É uma referência. Uma escola onde a Georgina falou, foram criadas por missionários. E hoje quem cuida dessa escola é a Igreja Cristã da Família de Curimatá. E é tremendo, porque a água lá é salobra. Não sei se eu estou falando correto. Cadê a Georgina? Cadê a Sucena? Eu estou com a avó da Sucena. Se eu falar alguma coisa de errado, vocês me perdoem. A Sucena falando isso, né? Vira meme mesmo. Aí, essa salobra. O que acontece? A igreja, ela recolhe água nos caminhões e vão distribuindo em casa. Mais de 340 famílias recebem essa água. E tem um sachêzinho que eles colocam em 10 litros d'água e a água fica potável. A água pode beber. E é distribuído pela igreja para todas aquelas comunidades. Por quê? Porque eles têm, além de beber, eles precisam colocar na plantação, que eles vivem de plantação. Eles precisam abastecer os gados, dar água para os gados, que eles vivem disso, e não existe água. Eles cuidam do projeto, acho que a Georgina pode falar melhor do que eu, deve ter mais detalhes, mas de mais de 1000 e poucas crianças que fazem parte do projeto. É incrível, porque o pastor Salvador é tremendo como ele trabalha. É tremendo como ele trabalha com todas as pessoas. Com todas as pessoas, sem discriminação de ninguém. Se vocês olharem no projeto, depois eu posso passar para vocês nos grupos, para que vocês entrem lá. O nome do projeto que é Passe, né? E o que aconteceu? Uma das crianças, os pés dela eram para trás, e essa criança, ela andava com dificuldade. Eles morando numa casa, e essa casa caiu por causa da chuva. Eles estavam morando debaixo de uma árvore, há mais de 3 meses morando debaixo de uma árvore. E a igreja foi lá e, através do projeto, construiu uma casa para essa mulher. E eu conversando com a Gê, a esposa do pastor Salvador, e ela falou o seguinte: Henrique, como eu fui discriminado. Por quê? Porque o marido bebe, a mulher bebe, e aí todo mundo, você vai construir uma casa para essas pessoas? Ela falou: eu vou construir uma casa para essas pessoas, por causa que o filho vai dar testemunho que Deus existe, que existe uma igreja onde ampara as pessoas, onde não olha isso, ou uma igreja onde há transformação. E eles construíram uma casa lá para eles, não só uma casa, mas várias casas, vários testemunhos. Você andando por lá, você vai verificar que é uma igreja relevante, uma igreja que faz.
uma igreja que criou uma história linda naquele lugar. Por favor. Não, só agradecer a igreja pela atenção e dizer, vale a pena, aqueles que quiserem se engajar no próximo projeto, então podem falar conosco, comigo, com o Henrique, tá bom? Deus abençoe. Amém. Esse é o momento de dízimos e ofertas. E a palavra que ficou marcada e a palavra que veio na minha mente quando eu estava lá foi essa. Mateus 25, a partir Mateus capítulo 25, a partir do 35. Pois tive fome e vocês me deram o que comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram. Preso e foram me ver. Então os justos perguntaram: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiros e hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? E o rei respondeu: em verdade lhes digo que sempre que o fizerem a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que fizeram. Amém? Este é o momento de dízimo e oferta. Eu não sei o que passa no coração de você, no seu coração, no coração de vocês, mas este é o momento onde nós temos que se quebrantar. Este é o momento do culto, onde que nós temos que mostrar a nossa fidelidade. Porque imagina, nós estamos naquele lugar, e eu pensei isso. Pensou quando Jesus chegar lá e falar: vocês fizeram por mim. E você pode ter certeza, esta é uma igreja relevante. Esta é uma igreja que faz missões. Eu gostaria de divulgar mais as coisas que nós fazemos aqui. Nós ajudamos agora alguns missionários de lá de Feira de Santana. Através dos nossos dízimos e oferta, nós conseguimos ajudar alguns missionários que foram relevantes na obra do Senhor. E temos feito isso, dizimamos, ofertamos na vida do Gabriel, filho do pastor Salvador, algumas coisas que eu lembro aqui. E esse menino foi para a África, esse menino foi para Jocum, e hoje ele faz a diferença em Curimatá. Tanto é que o pastor Salvador está orando para que ele não vá embora, que ele está namorando com uma menina da Suíça, para que ele fique lá, porque ele ajuda muito o seu pai e fortalece as igrejas. É através do seu dízimo, é através da sua oferta. Ela tem chegado em lugares onde você às vezes nem possa pensar nem imaginá-la, mas ela tem chego nesses lugares para fortalecer o reino de Deus. Então este é o momento. O seu envelope está na sua cadeira. Atrás da sua cadeira tem marcado aí o Pix, se você quiser fazer um Pix. Se você quiser dar uma oferta alçada a esses lugares, marque no seu envelope. Amém? Quero orar por vocês. Pode levantar quem já preencheu, quem já pegou seu envelope. Pai, no nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo, aqui está uma igreja relevante, Senhor. Aqui está uma igreja que faz a diferença, uma igreja que tu levantaste na terra, Senhor, e colocasse estes pastores, Senhor, para cuidar. Por isso eu sempre te peço, Pai, que o Senhor abençoe esses homens, abençoe, Pai, essas mulheres, Senhor. Abençoe, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, toda a família representada neste lugar, toda a família, Pai, que tem o coração voltado à tua obra, que tem o coração voltado a pregar o teu evangelho, a cumprir o ID, Senhor. Oh Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, que os nossos olhos e os nossos ouvidos estejam atentos ao clamor, Pai, do necessitado, ao clamor, Pai, da pessoa, Pai, em nome de Jesus, que às vezes está ao nosso lado, Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus, abençoa, Pai, este lugar. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por todas as coisas que têm acontecido, Senhor. Nós só temos que te agradecer pelas nossas vidas, pela cama que temos, pela casa que dormimos, pela refeição que fizemos, por tudo, Senhor. Muito obrigado, Senhor.
Louvado e engrandecido seja o teu nome, neste dia e para sempre. Amém. Pode trazer o seu envelope, pode trazer o seu dízimo, pode sentar. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Amados, eu quero dizer para vocês que toda vez quando Deus opera um avivamento no meio da sua igreja, a gente até falou hoje de manhã sobre avivamentos, e Deus usou o coração usou o Nando ali em cima, pastor Nando, para falar sobre isso, né? E essa semana, sem eu saber, porque a gente ora sempre antes do culto, e eu vi muitas coisas sobre avivamento de novo, e os avivamentos, eles sempre quando acontecem, uma das primeiras coisas é começar um movimento de missões dentro da igreja, as pessoas serem tocadas para fora, porque nós podemos ficar aqui e vir para a igreja todos os domingos e receber a palavra, cantar, isso é muito bom, não tem nada errado nisso, né? Não saia daqui dizendo, né? Não, venha domingo para a igreja, amém? Porque eu sempre falo isso, se é melhor ficar em casa, né? Então nós estamos aqui perdendo o nosso tempo, né? Certos que não vêm participar de um culto, adorar, louvar a Deus, porque esse momento faz toda a diferença. 2 horas que uma criança participa de um cultinho, queridos, faz diferença na vida dela, sim, né? Isso aqui já é uma ministração, e isso tem muito a ver com missões, mas nós podemos vir aqui domingo após domingo e não acontecer nada, não é verdade? Domingo você recebe a palavra, volta para casa, passa a semana, volta domingo, mas quando o Espírito Santo começa a agir na nossa vida, a gente quer fazer alguma coisa, a gente quer sair da cadeira, quer pregar o evangelho para os vizinhos, pregar o evangelho em outros lugares, e tem muita coisa para ser feita, muita coisa, né? Jesus nos chamou todos para sermos missionários, todos, não existe assim, esse tem um chamado para missionário, não, todos nós temos uma missão, porque Mateus 28, 19 a 20 diz que nos fala sobre a grande comissão: ide por todo o mundo, pregar o evangelho para toda criatura. Isso está escrito só para os pastores? Para os evangelistas, ou para quem fez escola dominical, ou participou do JEP? Isso é para todos. Ide e pregar o evangelho a toda criatura, para todos. Então, eu quero agradecer a Deus por esse momento em que a Georgina e o Henrique puderam falar um pouco do que foi, o que aconteceu lá. Olha que coisa maravilhosa, né? O pessoal lá de Curimatá, eles sustentam ali que tinha muito mais coisa para falar. O Henrique ficou aqui preso com o tempo, né? Porque nós demos para ele 5 minutos, para ele e para a Georgina, e eles falaram aqui quase meia hora. Então nós conversamos aqui hoje, e o pastor Nando aqui, achamos melhor, hoje é melhor, essa é a palavra de hoje, amém? Essa é a palavra de hoje, o Espírito Santo está falando conosco. Os irmãos lá, eles estão sustentando aquela região com 300 cestas básicas todo mês eles sustentam lá 300 cestas, abençoam, tem muita necessidade lá, muita gente sendo salva, né? Você já imaginou uma cidade onde as pessoas falavam lá, olha, você já pensou que coisa tremenda, Baio, esse cara é de Baio, e tem já a conotação, né? Vira adjetivo de gente, de pessoas que são drogadas, são bandidos, são mau elementos, e Deus os usa para mudar essa história. Ter a escola referência da região hoje está em Baio, isso é um milagre, isso é coisa de Deus, e Deus quer fazer isso em Santos também. Deus quer fazer isso no Asa, Deus quer fazer isso do lado da sua casa,
Você crê nisso? Deus pode fazer, irmãos, né? Se nós estivermos com os nossos corações dispostos a deixar Deus nos usar. Deus quer usar você. Deus quer usar a tua vida. Amém? Pode ter certeza disso. Tem muita gente para ser salva. O Jesus está voltando. As guerras estão aí aumentando, né? A gente não sabe o que vai acontecer, mas Ele está voltando. Isso é claro. Amém? Antes de orar, quero deixar aqui o pastor Nando. Quer falar? Não? Para a gente orar por esse momento, né? Orar pelo que o Espírito Santo está fazendo aqui. Você ficou impactado com tudo isso? Ficou? Eu fiquei, né? E com toda essa obra que Deus quer fazer. Então você quer se dispor nas mãos de Deus para que Deus te use, né? Isaías 6, a gente usa muito, né, esse versículo, que é verdade, né? Onde Isaías é impactado com a presença de Deus. Ele é impactado com a manifestação de Deus na vida dele. E aquele momento da manifestação de Deus na vida de Isaías, ali no capítulo 6, santificou a vida dele. Santificou o coração dele. Ele foi tão impactado. E naquele momento, ele se entregou nas mãos de Deus para fazer a obra. Ele disse, lá onde ele disse, Senhor, Deus está ali falando, quem irá pregar, quem irá anunciar, quem irá... E ele diz, eis-me aqui, Senhor. Numa manifestação, no momento de Deus tocar o coração dele, ele fala, eis-me aqui. Então, irmãos, você quer dizer para o Senhor ali no seu trabalho, onde você trabalha, onde você estuda, né? Nós temos aqui o pessoal do ensino fundamental, o pessoal que já está na universidade, você que trabalha em São Paulo, né? Você que trabalha em Campinas, você que trabalha aqui em Santos, seja onde for, você quer dizer para Deus ali naquele lugar, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, Senhor, nesse lugar onde eu estou, eis-me aqui, Senhor, para a obra social aqui em Santos, para pregar o Evangelho. Você quer dizer isso para Deus hoje? Se você quer falar para Deus, eis-me aqui, fique de pé para a gente orar por esse momento. Eis-me aqui, glória a Deus, aleluia. Feche os seus olhos no seu lugar, vamos orar. Amém. Coloque sua vida diante do Senhor, meu irmão. Toda vez que um grande homem, toda vez que os homens tiveram impacto com o Senhor Jesus, eles fizeram algo. A palavra de Deus diz lá em João 4, a mulher samaritana, você lembra a história? Ela foi ao poço, feche seus olhos, não olha para mim não. Em nome de Jesus, deixe Deus falar no seu coração. Aquela mulher, ela não era digna da sociedade dela. Ela foi ali a um horário onde ninguém ia no poço, e ela foi no poço. Ela foi buscar água no poço ali, no horário que não era para as mulheres buscarem, porque ela tinha ali uma questão muito séria. E ali naquele dia, Jesus encontrou com ela. E como talvez Jesus já encontrou comigo, contigo algumas vezes, talvez eu e você já fomos em alguns postos por aí. Talvez eu e você já fomos em alguns lugares onde Jesus já falou conosco, Jesus já nos transformou, Jesus já nos libertou, Jesus já nos curou. Talvez o Senhor já tenha feito algumas coisas na sua vida que para você é algo pequeno, mas para alguém precisa ouvir o que Jesus já fez na sua vida. Se Jesus já transformou o seu jeito de tratar sua esposa, meu irmão, eu tenho para te dizer que você é um homem bendito, porque existem homens que precisam ouvir o teu testemunho. Se você mulher, é uma mulher que já parou e já começou a entender o que o Espírito Santo diz a vida de uma mulher, para tratar bem sua esposa, tratar bem sua casa, tratar bem seus filhos, digo para você, mulher, que existem mulheres hoje em 2024 que precisam ouvir o teu testemunho de vida. Se você não curou ninguém, não tem problema, se a tua vida é ordinária, já está ótimo, porque existem famílias precisando entender o que é uma família cristã, quais são as bases da família cristã. Talvez você seja essa mulher, talvez você seja esse homem, esse adolescente que precisa dizer a outros adolescentes o que é não ficar, o que é não dar beijo em qualquer um
por aí, o que é não transar na cama de qualquer um, o que é guardar a sua santidade. Talvez você é adolescente, você é jovem, vive uma vida ordinária, você não curou ninguém, você não viu ninguém levantar da cama, você não viu ninguém ser curado de AIDS, mas você vive uma vida de santidade diante do Senhor. E talvez Jesus esteja te chamando para as aulas começam amanhã, para a grande maioria, e glória a Deus por isso. Meu irmão, amanhã começa uma vida que talvez ali é o teu campo missionário, e talvez ali existem algumas pessoas de 12, 13, 14 que não têm pai. Eles precisam ouvir de você o que é ter um bom pai. Então, meu irmão, nesse contexto eu te peço, levante suas mãos. Você que não é ninguém, porque o Senhor diz que Ele chama aqueles que não são ninguém. Se você não é ninguém, levante suas mãos. Você quer ser usado pelo Senhor esse ano? Então, em nome de Jesus, coloque a sua vida diante do Senhor. Peça a Ele aí, meu irmão. Fala aí a Ele. Eis-me aqui. Aquela mulher que foi ao encontro de Jesus e João, ali, logo depois, a palavra do Senhor diz que assim que ela entendeu que aquele que tinha água para beber, ela bebeu daquela água, a primeira coisa que ela fez, não foi a segunda, não foi a terceira, não foi a quarta, não foi a primeira coisa que ela fez. Ela voltou no caminho da onde ela veio, da cidade onde ela era rejeitada, e ela foi pregar a palavra, ela foi dizer quem era a fonte de água viva que ela bebeu daquela fonte. Tenho para te dizer e tenho para me dizer também, e talvez o primeiro campo missionário sejam aqueles que você não quer voltar. Talvez sejam aqueles da tua família que estão longe e você não quer nem falar com eles. Talvez sejam eles os primeiros. Talvez aqueles teus amigos que estão tão distantes e eles precisam ouvir que Jesus é a fonte de água viva. Aquela mulher foi a primeira coisa que ela fez. E a palavra do Senhor diz que todos, quase uma cidade inteira ficou impactado com o testemunho daquela mulher. Então, meu irmão, tenho para te dizer que em 2024 você vai impactar onde você passar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante de Ti, esse dia tão especial. Pai, eu te peço em nome de Jesus, usa as nossas vidas aqui, a começar de nós. Usa as nossas vidas, Senhor, nas escolas. Usa as nossas vidas, Senhor, nas farmácias. Usa as nossas vidas, Senhor, nos bairros. Usa as nossas vidas, Senhor, nas faculdades. Usa, Senhor, as nossas vidas, Senhor, Pai, no trabalho, com aquela pessoa, Deus querido, que não te conhece. Usa as nossas vidas na